Giro 2025 Easy Bangu, Easy Niterói, Easy Imbariê. Nós convidamos nossas co-irmãs para estar conosco e hoje, na parte da manhã, convidamos também o pastor Matheus Telhado, prata da casa. Você já conhece o Matheus, Matheus é prata da casa, como eu disse, já está conosco aí há muito tempo e esse ano, mais uma vez aqui. Só que todas as vezes que ele vem, ele traz uma mensagem diferente. E hoje foi assim, algo que eu nunca ouvi. Está sendo inédito. Várias coisas têm acontecido aqui inéditas. Ontem, hoje, eu pelo menos nunca ouvi nada igual. Pastor Matheus Telhado, se apresente para quem não te conhece. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Reinaldo. Eu agradeço aí a todos aí pela atenção que vocês podem me dar nesse momento. E eu me chamo Matheus Telhado, fui nascido e criado lá na Easy de Bangu e tenho compartilhado e vivido a experiência junto com o pastor Neilson já há algum tempo. E sou também esposo da Isabel e tenho um filhinho chamado Timóteo. E pastorei uma igreja, né, a Igreja Evangélica Congregacional de Capoeira Grande. Então, brevemente, muitos já me conhecem, outros que não, esse sou eu aí. Muito bom. Pastor Matheus, como é que tá a rede social? Tem rede social aí para a gente falar? Tenho rede Então social. divulga a sua A rede minha rede social. social não é muito forte, não, mas a nomenclatura lá do Instagram é Matheus Telhado. Mas Aí você pode falar pode da igreja procurar. também. Tem da igreja O também arroba da que igreja. o arroba da igreja lá tá dando uma bombada agora e a Então gente quer divulga. divulgar bastante o que está acontecendo lá na nossa comunidade. O arroba da nossa igreja é IEC Capoeira, tá bom? IEC Capoeira, você vai ver lá uma imagenzinha azul com uma pomba e você pode acessar lá e ser participante de tudo aquilo que está acontecendo no nosso meio. Muito bom. Pastor Matheus Telhado já deu uma breve noção de quem ele é, mas assim, a gente tem muito carinho por ele, muito, muito, muito carinho por ele, pela família dele, e não tem como a gente começar a falar com ele sem antes revisitar o passado, né? Passado que não tão distante assim Exato. e que faz a gente ter chegado até aqui. Porque para a gente chegar em algum lugar tem que percorrer um caminho. E o caminho que nós percorremos aqui na Easy foi um caminho muito bonito, onde a gente tem orgulho de relembrar. Então, assim, Matheus tem quantos anos, Matheus? Tenho 30 anos. 30 anos. Eu 30 anos. tenho 50. Então, 50 menos 30, a gente está falando de 20, né? Isso aí, isso Então, aí. eu tenho 20 anos na frente. Então, Matheus foi meu aluno na escolinha. Sim, adolescentes, Adolescência ali, Matheus foi meu. Falo isso com o maior orgulho. E Matheus chegou onde chegou. É um pastor respeitado, estudioso, dedicado, um pai sem igual. E eu tenho muito orgulho de falar isso sobre o Matheus. Porque eu tenho 2 filhos. E quando a gente vai falar de família, de geração, de educação, um abraço para o Charles, abraço para a Lauda, que são os pais aqui do Matheus, são da nossa igreja lá. Então, eu tenho 2 filhos e é muito gratificante você ver que a Lauda e o Charles conseguiram chegar nesse momento aqui de ter um pastor na família que honra o título de pastor, honra a família. Então, antes de tudo, eu queria deixar esse breve relato aí sobre quem é o Amém. Matheus. Amém. Então, a minha trajetória, assim, basicamente como pastor, ela se deu assim, eu fui aos 17 anos eu fui para o seminário, encorajadíssimo pelo pastor Neils, que é no futebol tem um nome para isso, né? Que é aquele cara que fica avaliando nos campos de várzea, Olheiro, antigamente olheiro. olheiro. Nos campos de várzea tinha muito isso, né? Você ficava observando os atletas e via aqueles que tinham condições e tudo mais, e ele conseguiu ver condições assim na minha vida que eu nunca notei, e ele investiu assim uma vida em me discipular, em me preparar, e eu fui entendendo que realmente eu tinha uma vocação pastoral, e essa vocação pastoral ela vai se desenhando com o tempo de seminário. Depois Deus me chama para ir para uma igreja, para pastorear uma igreja com 23 anos de idade. Foi o mesmo ano que eu casei, eu fui assumir a igreja como pastor da igreja, que é a igreja que atualmente eu atuo como pastor. Quero mandar um abraço para eles também. E de lá para cá, a minha vida vem se desenhando ao redor da minha vocação ministerial. Eu sou pastor como prioridade, atuo também como professor, né? E bom falar, De professor. Exímio. ensino bíblico, tanto já lecionei em seminário
e agora eu estou mais concentrado na parte da escola, de uma escola cristã, e tenho me dedicado a essa tarefa aí de pastorear também num ambiente escolar, um ambiente fora da igreja local, mas atuo também como capelão, que cuida das crianças, né, dos alunos e tudo 100% mais. envolvido nas coisas de Deus. Exatamente. Então a minha vida, assim, resumindo para vocês, ela se resume a uma vocação pastoral, né? Eu sou pastor e Deus me chamou para essa vocação e eu tenho, assim, uma enorme alegria em ser um desses que foram chamados para preparar o caminho aí do Senhor e apontar para Ele, e eu tenho uma realização incalculável nela, e eu sou muito grato a Deus por me dar esse privilégio de estar trabalhando na igreja, na noiva do Cordeiro. Pode falar qual é a escola? A escola é a Rio Christian School. Ela tem algumas unidades, desde Madureira, Freguesia, Campo Grande, Recreio, Santa Cruz, e eu atuo nessas unidades como capelão, cuidando da escola, cuidando dessa área da espiritualidade, do espaço escolar, né? Ministrando palavras. Eu sou responsável também pela Chapel, que é uma escola bilíngue cristã, e eu sou responsável pela parte da capelania, ou melhor, da capela, que é o momento do culto, da oração, e aí eu consigo atuar desse jeito. Isabel também trabalha na mesma escola, atuando também como professora de Bíblia, então a nossa vida, de um modo geral, ela está Gira. totalmente voltada e focada num trabalho e num serviço. O Senhor Jesus nos confiou uma missão, um serviço, e nós estamos totalmente voltados e exclusivamente voltados para isso. Como é lindo isso, gente. Como é lindo, como é nobre, como é bonito. Agora, pastor, vamos falar um pouquinho do culto? Amém. Vamos falar um pouquinho do culto? Quando você chega na igreja, termina o louvor, o pastor que foi designado por Deus toma a posição no púlpito e ele abre a Bíblia e fala: abra comigo em Apocalipse, capítulo 19, já é para tremer. Uhum. Poucas vezes eu vi alguém pregar no púlpito, já vi estudos, já vi, né, outras maneiras de a gente abordar Apocalipse, o livro das revelações. E hoje aqui o pastor Mateus abre a Bíblia e fala: acompanhe comigo de maneira normal, assim como aquela pessoa que vai comprar um óculos de grife com uma lente muito cara, fala assim, custa 23 mil reais. Ele falou com uma maneira tão simples, é o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Não trouxe nenhum tipo de alarido, que rufem os É. tambores. Foi uma coisa tão normal, tão simpática. Apocalipse, capítulo 19. E aí, quando ele abre, ele, antes de ler, ou melhor, ele lê, e logo após ele faz uma oração, e o começo da oração deste homem hoje, antes de começar a palavra, foi: nós queremos nos submeter à tua palavra. Amém. Pastor Mateus, vamos falar de submissão? Vamos falar de submissão. Obediência, rendição. Fala aí, vamos nos submeter à sua palavra. Eu vejo que em muitos momentos a gente chega no ambiente do culto e nós estamos adorando, estamos já num relacionamento com o Deus da palavra e com a palavra de Deus também, porque a adoração é uma resposta a um convite, né? Venham, os salmos dizem muitos, venham, entoem louvores ao Senhor, cantai ao Senhor um novo cântico. Então nós temos sempre essa resposta no momento da adoração. E quando nós abrimos a palavra, se nós não tivermos cuidado, nós nos ambientamos num lugar onde nós não consideramos o que está se iniciando ali naquele momento, que é um momento onde nós precisamos de uma disposição do coração. E a principal disposição do coração, dentre outras, e é que eu vejo como uma das principais disposições do coração para o momento de ouvir a palavra, é: eu irei me submeter ao que será dito. Porque a palavra pode ser recebida em mansidão e com paciência e com amor e gratidão, ou ela pode também ser rejeitada. E isso causará problemas e consequências muito sérias para todos aqueles que caminham com Jesus. Então, a palavra de Deus é a forma como Deus molda a nossa vida. É a forma como Deus vai trabalhar em cada um de nós que somos os seus vasos, vai nos levar para a olaria e vai nos preparar para que sejamos vasos de honra, útil ao seu possuidor, como o próprio Paulo diz para Timóteo. Então, essa disposição de se submeter, eu acho que é o primeiro ato, que ao lermos a palavra,
a disposição, a submissão, a rendição, a ouvir o Senhor é essencial. Porque caso isso não aconteça, a gente banaliza, a gente começa a se relacionar com a palavra igual quem come peixe, separando as espinhas, o que a gente quer se alimentar e o que a gente não deseja se alimentar. E eu acho que uma situação que a gente não tem que fazer com a palavra de Deus é escolher o que comer. A forma como Deus dispõe os alimentos na mesa, eles precisam ser comidos todos integralmente. Não pode haver rejeição. Ah, eu considero isso aqui, mas isso aqui acho que não é para mim. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, e isso vai gerando, conforme o tempo passa, áreas da nossa vida que pecados e situações vão se intensificando e crescendo. E a palavra de Deus tem a capacidade de nos limpar, de nos purificar. Jesus disse isso. Vós já estáis sendo limpos pelas palavras que vos tenho dito, em João capítulo 15. Então a palavra de Deus, ela será lida, e no momento que ela é lida, nós temos que nos submeter a ela, nos render a ela e dizer: eis-me aqui, Senhor. A comida que o Senhor vai colocar na mesa, igual as crianças, né? Você tem os seus filhos lá, eu tenho o Timóteo também, e às vezes a gente coloca um prato na mesa e tem uma cebola, um negocinho, a gente, até o adulto faz isso também, né, Reinaldo? Separa. Separa a cebola, separa. Ah, eu não gosto do feijão com caroço, né? Aí vai separando a comida. Na palavra de Deus, nós não temos o direito de separar o que nós achamos que é adequado e o que não é adequado. A palavra de Deus é, come o rolo, engula, porque ele, apesar de ser mel em teus lábios, ele será amargo em teu ventre, mas mesmo assim, se alimente da palavra, porque através da palavra, Deus, com a sua mão, moldará o seu caráter à imagem de Cristo. Uau! Quando a gente chora na presença de Deus, em alguns momentos o Senhor, Senhor, né? Não dá, né? Senhor, chorou ali, ao ler, ao falar. E aí a leitura que a gente faz, porque você está convidado a assistir na íntegra a mensagem que ele entregou hoje, a palavra que ele entregou hoje, o que ele compartilhou hoje aqui, você está convidado a assistir na íntegra lá no YouTube para você entender o que eu estou falando. Porque às vezes só num take curtinho você não consegue pegar. Mas vai lá, dá um Google, vai lá no YouTube. Maiores detalhes, vai no nosso arroba EasyBangu. Aí vai ter um link com certeza para o YouTube. Aí você vai ver na íntegra essa mensagem. Nessa mensagem, ele é tomado algumas vezes pelo choro. Ele acaba se controlando para seguir. E eu quero falar um pouquinho do choro. Porque muitas vezes o choro, ele é porque o Espírito Santo está ali, está atuando. Mas eu senti, o senhor me corrija se eu estiver errado, tá? Eu senti que o choro hoje, ele veio por causa disso e veio também porque estava cortando na própria carne. É Sim, isso? sim, sem dúvida. Sentiu ali, né, a pressão. O peso, às vezes, assim, quando você tem uma palavra para trazer, antes essa palavra de Deus, ela é a palavra do Criador. O Criador que por meio da sua palavra trouxe à existência todas as coisas. Então, quando nós carregamos essa palavra em muitos momentos, ela pode estar só nos lábios, que eu acho que isso é um grande problema. Ou ela pode estar tomando a sua vida por completo. E a palavra de hoje, por exemplo, como eu até tinha dito, é uma palavra que tem me cortado. É uma palavra que tem, de alguma uma forma, o Espírito de Deus, nesse tempo, tem colocado e alinhado as minhas motivações, os meus direcionamentos a respeito da minha vocação, da minha vida com Deus. E na nossa conferência, teve ontem na nossa igreja, eu fui profundamente tocado por essa palavra, né, por essa mensagem. E isso gerou em mim um corte que não era para a morte, é um corte para a vida. E esse corte para a vida, ele vem para retirar da minha forma de pensar, de viver, de agir, pretensões, buscas, desejos que estão totalmente desalinhados ao que o Espírito de Deus está fazendo referente à igreja.
E quando eu trouxe essa palavra, primeiro, com muito temor, porque realmente não é uma palavra que seja palatável, não é uma palavra Não palatável, digere fácil, né? não é de fácil digestão, ela não é uma palavra que venha trazer, como a palavra de Deus traz em muitos momentos, um ânimo, vem trazer um Um consolo, bálsamo. um bálsamo, por exemplo, né? Mas é em muitos momentos uma palavra que traz um confronto, mas eu fui profundamente confrontado com ela. E eu tinha tudo preparado, né? Eu até brinquei com o pastor Neilson que ele é o rei do improviso. E o improviso, para mim, me deixa profundamente inseguro, né? Eu gosto de preparar, de ter um caminho ali. E hoje, pela manhã, vindo para cá, ontem também, essa palavra estava martelando no meu coração. É sobre isso que você vai falar. E eu resisti um pouco. Resisti. Uau! Hoje pela manhã eu vim com a minha moto. E na moto eu estava pensando, e será que é isso? Tanto que eu me preparei, abri ali a mensagem que eu também tinha pensado em trazer, mas quando eu cheguei aqui no ambiente do culto e nessa adoração, eu precisei me render a essa palavra, novamente. Porque eu achava que talvez eu não deveria falar sobre isso. Mas é quando eu fui vencido por Deus mais uma vez, e eu precisei me render à palavra e transmiti-la com todo amor, com todo afeto, mas com todo temor e seriedade que ela exige, né? Então, hoje pela manhã foi isso, a igreja não precisa do que eu acho que é bom para ela, né? Foi uma coisa que o Espírito de Deus falou comigo, eu não preciso do que você acha que é bom para ela. Deixa que eu dê o alimento necessário para ela. Eu sei o que é bom para ela. E aí eu me submeto a isso. E foi uma bênção, como ele sempre faz. É ser forte e corajoso. É, Lembrei desse texto porque ouvir a mensagem que foi ministrada hoje aqui vai exigir de você que vai ouvir coragem, coragem. Mas se nós não tivermos coragem, nós vamos ser comparados aos outros que nos julgam. Se nós não tivermos coragem, nós vamos ser como eles, vestir como eles, andar como eles, nos comportar como eles. Porque para ser diferente deles, tem que ter coragem. E aí o senhor me remeteu a isso, porque o senhor falou também que a igreja é exclusiva de Jesus. A igreja é dele. Não venha aviltar a igreja de exato. Jesus. Eu acho que esse é o foco É a principal tônica. da ênfase, né? Que o Espírito de Deus não é algo que eu percebi, né? Não foi algo que eu notei. Não é fruto das observações, constatações, não é nada disso. O que eu recebi, essa é a palavra. É o que eu recebi, isso também vos entreguei, não é? Não é isso que o apóstolo Paulo diz. Eu acho que eu vivi essa experiência hoje aqui pela manhã e essa tônica de que a gente não chega a essa conclusão com facilidade ou por conta própria. O Espírito de Deus tem que revelar. Então eu acho que isso não é o que está acontecendo ou só comigo, eu acho que esse momento, e vejo também nesse momento, na igreja do Senhor, o Espírito movendo a sua igreja e as suas lideranças para uma consciência. E uma É um movimento do consciência, Espírito Santo. eu tenho visto isso, é um movimento do Espírito, movendo suas lideranças, movendo sua igreja a preparar uma noiva para o encontro com o Cordeiro. E não tomá-la para si, e não restringi-la para si, não se tornar, que eu acho que essa palavra tem batido no meu coração muito, não se tornar um amante da noiva, não desejar a noiva para si, mas trabalhar para que, como um amigo do Cordeiro, como João Batista diz, como um amigo do noivo, possa trabalhar lado a lado para que a noiva encontre o noivo e esse encontro seja puro, verdadeiro, e a gente trabalhar junto como igreja do Senhor para que a noiva esteja ataviada, preparada e totalmente limpa para esse encontro que nós temos certeza que ocorrerá. Foi a promessa dele, nós estamos aquecendo e transmitindo essa promessa cada dia mais aos corações e ao coração da noiva. Noiva,
Olhe para o noivo. Olhe para o noivo. Ele é o noivo, nós não somos. Olhe para ele. Eu acho que esse é o clamor que o Espírito tem gerado na igreja nesse tempo e tem soprado isso. O nosso intuito aqui, pastor, é fazer com que quem está do outro lado entenda a nossa linguagem, que a gente tem uma linguagem, né? O evangélico tem uma linguagem, a Bíblia tem uma linguagem. Eu queria que o senhor traduzisse em pequenas palavras para essa pessoa que ainda não está na igreja, que ainda não é a noiva, mas que está com o ouvido aguçado, querendo entender para participar. Como que essa pessoa pode chegar e fazer parte da igreja? Como que ela, além de vir, porque às vezes já está frequentando, mas ainda não entende toda a linguagem de uma forma que ela possa entender, como o senhor pode ajudar ela a chegar aqui e falar, como é que faz para ser noiva? Primeiramente, se você está vendo essa transmissão, esse vídeo que a gente está gerando aqui, e existe uma curiosidade no seu coração, existe uma dúvida no seu coração, e existe até em alguns momentos uma falta de compreensão, mas existe um desejo, eu quero dizer a você que você já está sendo chamado Uau! pelo noivo. Você já está sendo chamado por Jesus, o bom pastor, para pertencer ao aprisco das ovelhas. E você precisa se render a ele. Algumas coisas só serão palatáveis, porque eu acho que esse é o esforço nosso aqui. Tornar algumas coisas mais Isso. compreensíveis, mais claras, mais palpáveis, mais concretas. Para você que tem esse desejo, que está frequentando a igreja, que está pertencendo a Isa de Bangu, ou outra comunidade que está tateando nessas coisas, mas ainda não está sentindo os sabores, né? Ainda não está sentindo o entendimento claro, as certezas que você precisa ter. Eu quero dizer a você isso. Você já está sendo chamado pelo bom pastor. Amém. E responda ao bom pastor com sim. E dê passos em direção a isso. Porque a lei do Senhor, tudo que a gente está vivendo e dizendo aqui, isso só terá clareza, sabores e será uma verdade para você quando você entrar e o salmo que diz assim: ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Você precisa provar. Você não pode mais ser um telespectador. Você não pode ser um consumidor apenas que está assistindo como uma multidão que olha para Jesus e que de alguma maneira tenta encontrar nele algum entendimento, alguma explicação do porquê. Você precisa provar. E quando você prova, experiencia, você sai com a certeza: o Senhor é bom. E aí, por saber que depois dessa prova, você prova a bondade de Deus e vê que é bom, algumas coisas vão ficar mais claras para você. Seu entendimento se abrirá para realidades espirituais e para a palavra de Deus. E aí muitas coisas que hoje talvez você não entenda e acha que precisa entender, né? Eu preciso entender para entrar. Não, você não precisa entender. Tem que entrar. Você precisa crer no Senhor e entrar. Creia no Senhor Jesus. Deposite todas as suas fichas nele. Dê toda a sua vida a ele. E aí depois a gente conversa um pouco sobre como que funcionam algumas dinâmicas no corpo. Mas, assim, de uma forma breve e justa, o Senhor está separando para si um povo, você está sendo convidado para ele, e para mostrar como que essa relação entre o Criador se dá com a sua criação, é que ele fala a linguagem do casamento, que a Bíblia utiliza a linguagem do Boa, casamento, boa. Porque entendeu? casamento todo mundo sabe como é que é, Sabe né? como é que funciona, né? E até porque ele é o criador do casamento, da instituição casamento. Então todos nós devemos entender que o Senhor, primeiro, quando ele, para ser a noiva de Cristo, significa, primeiro, de que ele não está num relacionamento casual, acidental. Tem aliança. Ele está num compromisso de aliança. Então, na aliança, ele torna-se para si algumas exigências. Ele toma para si algumas exigências. E ele cumprirá todas elas. E ele traz para si uma noiva. Ele limpa para si uma noiva. Então, a forma como o Criador tem de dizer de que ele está reconciliando todas as coisas no seu filho é que ele separou um povo e que ele está entrando em relação íntima com esse povo, que são as núpcias, que é o momento da relação íntima, onde os dois se tornam Um. uma só carne. Então, esse é o objetivo, o casamento,
Então, para falar como que eu me relaciono com Jesus? Num ambiente de um casamento, de compromissos, de aliança. É aliança. O batismo é uma confissão de aliança. É a nossa resposta ao convite do casamento. E nós entramos em relacionamento com Jesus a partir de uma aliança. Então, resumindo, mas o que é a noiva? O que é o noivo? É a forma como o Criador tem de demonstrar que enviou o seu filho para que a sua criação entre num relacionamento com ele. E que tipo de relacionamento é esse? Porque a pergunta é essa. Porque tem um relacionamento de amizade, tem um relacionamento de parentalidade, mas existe o relacionamento de casamento. Então, quando ele diz que está nos reconciliando, ele está nos levando a um ambiente de compromissos, de aliança, de permanência e também, guarde isso, de garantias. Casamento nos dá garantias. Lembra daquela confissão que a gente faz quando casa? Qual é a confissão que a gente faz quando casa? Até que a morte separe. Na Isso aí. alegria, na tristeza, na saúde, na doença. na doença. Então, a aliança que Jesus cumpre conosco na sua morte e ressurreição e envia o Espírito para que essa aliança seja ratificada, é uma aliança que nos dá garantia e segurança. Fiquem tranquilos. Eu não estou num relacionamento casual com vocês. Jesus é um bom partido. Pode apostar nesse casamento, porque esse casamento nunca vai te deixar na mão. Ele nunca vai te abandonar e ele nunca vai te trocar por outro ou por outra melhor do que você. Porque ele te chamou para ser a noiva dele. Então é isso. Gente, teria papo aqui para mais 2, 3, 4, 5 horas. Mas a gente vai terminar. Você tem tudo isso aqui debulhado no YouTube, tá? Digita lá, @EasyBangu, e você vai ter tudo isso debulhadíssimo. As redes sociais, de novo. Mateus Telhado é a minha rede social. E se você puder também, dê uma olhada lá no que Deus tem feito na nossa comunidade. Eu tenho certeza que vai enriquecer, vai abençoar muito você. Que é IEC Capoeira. É a nossa rede social. Nós estamos no YouTube também. Ao acessar a nossa rede social da nossa igreja, você também pode ir lá na bio lá e vai ter o acesso para o YouTube. E você pode participar lá dos nossos cultos e ser edificado também. Conhecer Jesus é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Aleluia. Retiro 2025. Easy Bangu, Easy Niterói, Easy Imbariê, a Trindade. Gostei daquilo, tá? Gostei daquilo. É a Trindade que Deus fez esse ano aqui, Aleluia. nesse período de recesso do trabalho comum, para a gente poder viver uma experiência com Deus aqui neste lugar. Muito obrigado, pastor Glória a Deus. Mateus Telhado. Obrigado a obrigado. você que está com a gente até agora. Rede social, @EasyBangu, YouTube, Bangu, Easy Bangu. Vai encontrar com a gente lá também. Muito obrigado. Até a próxima. Fica com Deus.